O observador casual, o fenômeno dos OVNIs, no melhor dos casos, é confuso. É difícil separar fatos e ficção. Entretanto, existem alguns pesquisadores que trabalham diligentemente, tentando apresentar evidências concretas e científicas sobre os OVNIs, enquanto expõem as falsificações. Don Ecker, um diretor de pesquisas da UFO Magazine, é um desses pesquisadores. Os elementos que envolvem esse campo sempre atraíram toda a atenção da mídia, e isso faz com que seja muito mais difícil para os pesquisadores legítimos levarem o seu posicionamento ao público. Don Ecker acredita que um dos maiores problemas é que a mídia explora as histórias mais sensacionais, tal como a alegada autópsia de extraterrestres. Ecker sente que muitas dessas histórias foram fabricadas. Apesar das evidências encontradas, muitas histórias de OVNIs não resistem a uma investigação. Ecker descobriu alguns casos que não podem ser explicados, definidos como embustes, fenômenos naturais ou ilusões de ótica. Na verdade, algumas de nossas evidências mais convincentes vêm do nosso próprio governo. Em março de 1989, um operador de rádio amador de Maryland interceptou uma transmissão muito estranha do ônibus espacial. Era a voz do piloto da Discovery, transmitindo num canal secreto do governo. Houston, aqui é a Discovery. Ainda mantemos a nave extraterrestre sob observação. Esse não era o primeiro, nem seria o último encontro extraterrestre da NASA. Uma das histórias que tivemos a sorte de divulgar envolvia uma missão do ônibus espacial que ocorreu em setembro de 1991. A missão era o STS-48 e envolvia o ônibus espacial Discovery. Enquanto ele estava voando a aproximadamente 320 quilômetros acima da superfície da Terra, ocorreram uma série de eventos diferentes de qualquer coisa já vista no espaço sideral antes. A câmera do ônibus espacial capturou um objeto viajando tela acima, fazendo uma repentina e fechada curva à direita, logo antes de um segundo objeto voar através de seu curso original. E que tipo de nave poderia manobrar tão rápido? Minha especulação é que algum tipo de dispositivo tirado de Guerra nas Estrelas tenha disparado esse objeto. Por qual motivo? Não faço ideia alguma. Mas você verá quando o objeto faz a curva em ângulo reto, alguma coisa pisca na tela no ponto onde esse OVNI estaria. Agora, não existe nada que conhecemos no momento com o nosso nível de tecnologia atual que permitisse que um objeto como esse, sob controle humano, ficasse operando no espaço. Então, se não é uma coisa nossa, a não ser que seja um projeto governamental muito obscuro, então precisamos perguntar a nós mesmos: o que é esse OVNI? Eu sugeriria que existe alguma coisa ali muitíssimo estranha. Quando a UFO Magazine publicou a história do STS-48, um oficial da NASA afirmou publicamente na CNN que mais provavelmente a anomalia consistia em destroços de outras aeronaves ou água despejada no espaço. Declarações oficiais ajudaram a aumentar a confusão. Em certos escalões do poder em Washington, D.C., havia um medo real de que essas incursões pudessem levar a alguma outra coisa. Por mais louco que isso possa parecer, talvez até a uma invasão. Fomos capazes de explicá-los como embustes e identificações errôneas de aeronaves amistosas, fenômenos meteorológicos ou eletrônicos, ou aberrações produzidas pela luz. Todos os anos existem dezenas de milhares de relatos de OVNIs em todo o mundo. Então, com toda essa fumaça, existe algum fogo? Stanton T. Friedman, um físico nuclear, analisou todo tipo de fotografias e imagens de vídeo de alegadas aparições de OVNIs. Com a tecnologia moderna de hoje, não é muito difícil falsificar qualquer tipo de fotografia. Pode-se fazer isso com computadores. Vemos isso na TV o tempo todo. Mas isso não é tão verdadeiro para as fotos de discos voadores tiradas há 20, 30, 40, até há 10 anos.
Friedman acredita que essas imagens mais antigas devem ser verdadeiras. Esta primeira imagem é de uma câmera de filmagem. Ela mostra um objeto branco em forma de disco movendo-se na tela da direita para a esquerda. Toda essa sequência mal leva 5 centésimos de segundo. Como as imagens foram registradas em 1952, a evidência visual é difícil de ser contestada. Nessas fotografias existem 2 vistas diferentes de um objeto que desafiam qualquer explicação. A primeira é de um objeto em forma de disco suspenso acima de uma casa de fazenda no Oregon. A segunda é do mesmo objeto de um ângulo diferente. Essas imagens foram examinadas por um laboratório de pesquisas e as fotos não podiam ser contestadas. Esta próxima foto de uma nave de forma muito semelhante foi tirada por um piloto militar francês. Entretanto, ela foi tirada 4 anos depois e a 9.656 quilômetros de distância. O conjunto seguinte foi tirado por um fotógrafo oficial da Marinha Brasileira. Esta ampliação mostra o contorno de um objeto acima das montanhas brasileiras. Pelo menos 50 empresas diferentes nesse planeta poderiam construir coisas com essa aparência. Mas eu sei que na década de 50, ninguém podia construir coisas com esse aspecto e que pudessem voar desse jeito. Alta velocidade, curvas fechadas, nenhum ruído, nenhum motor externo visível, sem asas, sem cauda. Se não foi construído aqui na Terra, foi construído em outro lugar. Com todas essas supostas evidências, não é difícil esquadrinhar as reações que algumas pessoas possam ter e as crenças que elas possam formar. Grupos como os unarianos estão prontos, dispostos e capazes de auxiliar os seus irmãos do espaço para estabelecer a Terra como o 33º membro da Confederação Interplanetária no ano 2001. A significância desse local, que chamamos de área de aterrissagem, é que ele é o local de pouso de 32 naves espaciais. Este é o futuro campus da Academia de Ciências Unários, que vai se chamar Centro Estelar número 1. Uma entidade sem fins lucrativos que vive de doações, a Academia de Ciência Unários ensina aos seus alunos a filosofia de vida unariana. Os unarianos distribuem as suas crenças em publicações impressas nas suas instalações e em vídeos produzidos no seu próprio estúdio de produção de TV. A biblioteca da academia é repleta de livros e vídeos, todos reforçando a crença de que os irmãos do espaço irão aterrissar e unir a humanidade. Apesar dos unarianos serem divertidos e imaginativos, e alguns, pode-se até dizer, um pouco bizarros, com todas as alegadas evidências de visitantes extraterrestres, quem sabe eles podem estar certos.